a gente tá com o cenário econômico político andando junto, né? Às vezes é o mesmo tema, às vezes andando em paralelo. E o Trump causando confusão, né? Acho que é meio que o resumo. Porque ele faz uma briga, aí ele fala bem do outro lado. O Trump tá fazendo o que ele faz melhor. Ou seja, confunde os dois lados. Volatilidade. Vai lá, bate de um lado, aí todo mundo fala, não, ele é amigo da Rússia. Agora hoje ele bateu na Rússia. O que ele fez hoje com a Rússia? Ele comunicou lá através da rede social dele que ele espera que a Rússia sente na mesa com a Ucrânia para fazer um acordo de paz, senão ele vai meter uma tarifa na Rússia e sanções bancárias e tarifas e deu todo aquele arsenal de guerra comercial dele. Certo. Mas o acordo de paz, nos termos atuais... Parece que o Zelensky já aceitou, né? O Zelensky outro dia fez um tweet dizendo, não, tô pronto para sentar de novo com o Trump e tal. Por isso que o Trump não chamou ele de novo. Basicamente o cara já deu ok, já deu ok de longe. Ó, tô aceitado já. Sim. Agora ele só vai voltar lá quando for para... Provavelmente o Trump vai fazer uma foto com os dois assinando um acordo de paz e ele lá. Pessoalmente ou um enviado do Não sei se Kremlin? Vai ter enviado ou não, mas ele vai aparecer na foto, que é bem o estilo dele. Entendeu? Agora ele já teve um pouco de desgaste com o Zelensky, né? O Zelensky é um cara corajoso, mais que digam que é um palhaço, mas ninguém melhor para fazer um papel, né, de um cara durão do que um ator. E aí teve lá e o Trump fez o bullying total, né? E funciona. Mas não só isso. O Trump, ele primeiro ele faz o impacto emocional, a comunicação e tudo, mas depois ele mostra o poder real. Então ele tirou toda a comunicação por satélites e toda a informação de inteligência dos Estados Unidos. Ele tirou da Ucrânia e basicamente isso desliga os HIMARS e também os Patriots, né, que é a defesa antiaérea. Então por isso que a Rússia conseguiu, né, nessa última noite aí, fazer vários ataques de mísseis, né, certeiros ali na infraestrutura de eletricidade, mas agora ele vai enfrentar o Putin, né? E aí vamos ver também como é que vai ser Na verdade, ele fez isso, quer dizer, agora ele quer que o Putin vá para a mesa também. Falou, ó, eu fiz isso para a Ucrânia aceitar. Agora eu quero que tá fazendo, usando um arsenal para o Putin aceitar. O Putin já avançou, já pegou um pedaço lá, tá? Fazê-lo recuar... Ao que consta, são 20% do território ucraniano. Fazê-lo recuar... 13. 13, não é tudo isso. Fazê-lo recuar vai custar muito caro. O Trump já disse que não quer pagar essa conta, inclusive porque ele quer uma prestação de conta do que foi feito com o dinheiro. Porque ele falou que foi... O governo Biden dá conta de que deu 350 bilhões. O Zelensky fala que recebeu 85. só 100... Não, fala que recebeu 100 e alguma coisa, 140. 85, não. O 140... é o que foi contratado e que já tinha prazo e tal, e já sabe qual é o armamento e tal. Mas o que entrou mesmo foi 85. Então, ou seja, foi uma grande operação de lavagem de dinheiro, isso aí? Porque cadê os outros 200? Mas eu acho que o Trump tá fazendo aquilo que ele faz mesmo, que é aumentar os números. Mas esse número é do governo Biden. Mas não é 300, não. O número certo é 80, mas é que o Trump faz isso. É que ele faz o... Eu sei que apareceu lá um monte de coisa que pode até não ter sido desembolsado, mas tava orçado. Sim. Pelo governo Biden. Mas como que o Trump perseguiria a Rússia, então? Não, ele anunciou com sanções. A Rússia tá quebrada. A Rússia tem uma das taxas de juros mais altas que tem. 20 e tantos % já. Porém... A Nabiullina, que é a presidente do Banco Central... Caraca, 20 e poucos %? Porém... Ela só está lá na Rússia porque ela tem seguranças que não deixam ela fugir. Essa é a Nabiullina. Ela é a presidente do Banco Central e secretária do Tesouro e tudo lá do... Viu, Galípolo? Olha o teu futuro aí, se você não obedecer. O cara te põe numa forca aí. Isso. Vai ser que ele... Não que isso vá funcionar, né? Ele pode botar a forca, pode te enforcar ao vivo, mas você não consegue mandar no juro. Porém, dito tudo isso, eu acho que isso vai ser, em termos econômicos, vai ser bom para a Rússia. Muito. A moeda da Rússia estava muito barata, ela vai se apreciar. Tá? Eu vejo uma apreciação de 20% ou 30% aí da moeda russa, do rublo. Verdade. Tá? E taxa de juros vai dar uma voltada lá, porque está muito alta. Mas qual foi a grande virada de tudo isso é que o Trump jogou provavelmente uma necessidade, se os europeus quiserem manter, porque assim, veja, o Zelensky ele foi colocado lá pelos globalistas. Ele é um Ninguém produto, duvida. ele é um produto, tá? Ele é um produto. É que nem você vê hoje, por exemplo, aqui no Brasil, candidatos queridinhos do sistema. Ele é um queridinho, ele foi colocado lá, depois daquela primavera, toda aquela revolução que teve,
os caras tomaram o controle de volta do poder, colocando uma pessoa deles. Tanto assim, o mesmo grupo de europeus que, movido pelo globalismo, censura, por exemplo, X, ameaça de multar empresas americanas, sempre ameaçou os Estados Unidos com altas tarifas. Durante o governo Biden, a Europa praticou tarifas mais altas. O governo Biden é que era frouxo e globalista também, por isso aceitava. Todo mundo estava pondo nos Estados Unidos. O globalismo causou uma cisão na Europa, porque eles, ao mesmo tempo que eles abraçam a causa da Ucrânia, porque realmente a Ucrânia foi agredida pela Rússia, porém, eles estimularam a Ucrânia, acenaram com a Ucrânia que ela podia se juntar à OTAN, né? Com isso, para o Putin foi a gota d'água, né? Porque seria então... E provocaram, né? Foi uma provocação, foi considerada uma provocação, porque a OTAN tá ali, quer dizer, se a Ucrânia entra na OTAN, os mísseis balísticos nucleares da OTAN vão para a fronteira da Rússia. Quando isso aconteceu com os Estados Unidos reagiu também. Quando a Rússia mandou mísseis lá para Cuba, em 1962, os Estados Unidos, então, que estava evitando um confronto direto com a Rússia, o Kennedy mandou cercar Cuba. Mandou fazer um bloqueio naval militar para não passar navio nenhum. Então a forma do Putin agir foi colocar tropas na fronteira e entrar. Não que isso esteja certo, mas foi uma provocação que ele reagiu de uma forma muito mais agressiva, que é invadindo. E aí os globalistas conseguiram, então, tiveram motivo, né? Causar essa cisão, porque ao mesmo tempo que eles querem o dinheiro dos Estados Unidos, eles estão tratando economicamente as empresas americanas em desvantagem, né? Estão querendo ameaça de multar as empresas do Elon Musk toda hora. Então o Trump fez a parte dele. Agora sim, vocês vão, já que vocês não têm mais o tratamento e não respeitam os valores da liberdade de expressão, não sei o que para mim tem mais coisa do que isso, por baixo tem interesse comercial também. Então a gente não ajuda mais, eu quero a paz, eu não vou mais pôr dinheiro em guerra. Se vocês quiserem, vocês que se virem. Ele está pressionando nos dois, então. Sim, ele está pressionando tanto o Zelensky quanto o Putin. O mercado de dívida europeu, as taxas rasgaram para cima. A taxa da Alemanha estava 2,40 para 10 anos, está 2,85. Foi em uma semana ela abriu quase 20%. De 2,40 para 2,85 é 20%. É muita alta, ainda mais para a Alemanha. Nominalmente, né, a taxa subiu 20%. Vai de 2,40 para 2,85, né? O cara que está alavancado é muito dinheiro. É muito dinheiro. Aí você viu a taxa na Itália, por exemplo, foi para cima de 4. E países muito endividados, como Itália, como Espanha, como França, uma taxa acima de 4 já é a morte fiscal desses países. Então, hoje, para que essas taxas não se pressionem mais, provavelmente é a Alemanha que vai ter que fazer a emissão, ou vai ter uma emissão conjunta, né, da Alemanha com os outros países, porque a Alemanha que consegue tomar empréstimo mais barato, porque ela tem uma situação fiscal muito melhor. Né? Se a Alemanha fizer a emissão conjunta de dívida junto com os outros países, eles conseguem captar mais barato. Se for jogar país por país, emitir dívida para pôr foi estimado aí que para manter a guerra da Ucrânia rolando, são mais 800 bilhões de euros. 800 bi. Então, para isso não acontecer, tem que ter a paz. Então o Trump botou eles numa sinuca. Vocês querem fazer a guerra? Paguem vocês. Eles já estão sentindo... Eles não conseguem pagar? Eles não conseguem pagar, mas eles estão sentindo... Eles estão com vontade, porque é uma maneira de eles gastarem, né? É uma maneira de ter um inimigo externo. Tem duas coisas. É uma maneira de fazer a guerra psicológica, de que agora nós vamos ter que se unir pra tal. E é uma maneira de justificar o gasto. Mas é o que o Faca tá falando. Não tem fôlego. Eles não vão conseguir. Não tem fôlego financeiro nem militar, porque... Exato, o militar deles a Europa não consegue defender um país da OTAN. Mas não é assim, também muito disso é propaganda russa. Eu todos os dias acompanho pelo menos 1 hora por dia o que está acontecendo no campo de batalha mesmo, assim, as armas, quais estão funcionando, quais não estão e tal. Esse conflito, ele revolucionou a maneira como se faz conflito. O conflito agora é basicamente drone. Basicamente é drone. Milhares, centenas, inclusive drone com fibra ótica. Porque o problema é o cara quebrar o teu rádio e o drone cair. Então você tem uma fibra ótica de quilômetros e o drone vai lá. Então assim, a Ucrânia está montando com esse dinheiro que ela ganhou de todo mundo um complexo industrial de drones, de tecnologia. Por exemplo, a Ucrânia já faz os próprios drones, já faz alguns chips... tá treinando milhares de moleques
Porque a vantagem da Ucrânia é que ela foi atacada. Então ele tem uma justificativa moral. Ele tá protegendo a própria terra. Então aquela população ali, por exemplo, nós vamos derrubar o Zelensky porque tem que fazer eleição. Cara, o outro cara, que é o favorito, se o Zelensky perder, esse outro cara vai entrar, ele é anti-Estados Unidos. Ele outro acha... esquerdista. Não é. Ele é Ucrânia. Nacionalista. Esses caras são Ucrânia. Ultranacionalista. E ele é o general Zalunsky. Ele é o cara que hoje tá como embaixador da Ucrânia na Inglaterra. Esse cara tem 60% de aprovação. Se for a eleição agora, ele ganha. E ele acha que a Ucrânia não conseguiu ganhar e chegar em Tokamak em 23 porque os Estados Unidos vazou informação para a Rússia. E é verdade, Biden, né? O governo Biden. Por quê? Existe um telefone da CIA com a KGB, os caras falam todo dia. Eles adoram, porque a justificativa da vida dos caras é ter essa coisa de inteligência, contra-inteligência. A KGB tinha mais de 500 mil funcionários. E aí, o que esses caras tinham lá em 21, 22? Relatórios rosa. Tanto o Biden achava que a Rússia podia invadir e que ela ia conseguir tomar a Ucrânia toda, quanto a Rússia também achava. Eles tinham esses relatórios rosa. Quando eles tentaram invadir, pra você ter uma ideia, no caminhão que tentou invadir lá no primeiro dia a Ucrânia, já tinha uniforme de desfile. Os caras acharam que no terceiro dia eles estavam em Kiev lá fazendo desfile. Então foi muito ruim pro Trump, pro Biden, pro Putin esse conflito. Independente do que vai acontecer agora, ele tomou a decisão errada. Custou muito caro para ele, sim, né? A economia... Ele não... Diga-se de passagem, sim, a Rússia não vai quebrar. Sim, não vai. Tá? Não vai quebrar. O pessoal fala que está quebrado. Ela pode estar com problemas financeiros, mas ela tem... A Rússia é um dos poucos países do mundo que é autossuficiente em tudo que ela precisa. Ele tem o próprio combustível. Por isso que eu até acho bom para a geopolítica mundial um afastamento da Rússia em relação à China. Sim. E acho que é uma das coisas que o Trump está fazendo. Provocar o afastamento da Rússia com a China é muito bom para quebrar essa união. Porque a China é um país dependente. A Rússia não. A China, se você fizer um bloqueio naval, não chega comida lá, eles morrem de fome. Sim. A Rússia consegue a própria energia e a própria comida. Energia porque ela tem aquelas... Na Sibéria lá tem gás natural, petróleo, até dizer chega. Tem petróleo e gás natural até dizer chega lá. E comida, agora então que ela está com mais área ainda, uma parte da Ucrânia, a Ucrânia é o maior exportador de grãos da Europa. Então a Ucrânia digamos assim, é a celeiro da Europa. Reserva de petróleo, tem muita riqueza na Ucrânia. Isso a Rússia tem. Petróleo não precisa de ninguém. Ela tem toda a energia que ela precisa. E tem questão de alimentos, com a Ucrânia então, com esse pedaço, também... E a economia primarizou. Exatamente. Agora, ainda é mais fácil de sobreviver. Então, né? Se você fizer um bloqueio, a Rússia sobrevive. Bueno. Ela tem a comida e tem a energia. E ela botou a Europa dependente dessa energia. Porque a Alemanha, por exemplo, desligou as usinas nucleares e fica comprando. Então, nesse ponto, o Trump tinha razão. No momento que os globalistas fizeram aquelas políticas ambientais lá para desligar as usinas nucleares, a Alemanha hoje é dependente da Rússia. Então, a Alemanha sustentou, pagou, comprou comercialmente energia da Rússia por muito tempo, fortalecendo os cofres da Rússia, que hoje teve dinheiro para entrar nessa guerra. Perfeito. Ficou apertada? Ficou, mas tá levando a guerra. Ela entregou 100 toneladas de ouro aí ultimamente, mas é pouco, né? Os caras têm muito, a Rússia Então, e a Rússia aproveitou esse período que a Europa... Na verdade, os globalistas estão fazendo isso de propósito, eles estão causando... historicamente, o que eles fazem? Eles fabricam o tecido que leva para as guerras. Eles criaram... Deles nasceu o movimento comunista, depois deles fomentaram o nazismo também. Eles estão fomentando esta guerra da Ucrânia com a Rússia, foi eles que prepararam a Ucrânia para provocar a Rússia, para a Rússia vir. Perfeito. E agora, e ao mesmo tempo, eles estão destruindo o tecido social da Europa, porque eles fizeram lá um acordo com o califado muçulmano para encher a Europa de muçulmanos. Mas como que os globalistas, eles fizeram essa ação dupla, né? Incentivaram de um lado e do outro também. Bom, primeiro, se você como que você faz? Quando você cria essas políticas que meio que dentro dos governos da Europa para
você eliminar a energia nuclear, por exemplo, você bota a Europa sob dependência da Rússia. Certo? Aí você vai lá e fortalece. Você fazendo fortaleceu o Putin. A relação econômica durante anos e uma dependência energética. Foi favorável ao Putin. Então você fortalece a Rússia quando você fica dependente dela. Ao mesmo tempo, eles foram lá, depois que teve aquela revolução lá na Ucrânia. 2014. Aí eles costuraram para colocar um governante apoiado por eles, que é meio que... O Biden tinha relação, mandou o filho dele lá, aquela história toda do laptop lá. Foi lá. Mas na Rússia também, né? A empresa é russa, né? A empresa que contratou o filho do Biden é russa. É russa, mas os globalistas apoiam até hoje. E eles fazem um negócio chamado compromate. Que é o quê? Eles pegam alguém da sua família ou você, se você for mais fraco, assim, moralmente, e te leva pra uma balada e te tira a foto sua comprometedora, fazendo as coisas piores que existem. Então, de todos os tipos, né? É uma empresa que faz isso? Não, é a KGB mesmo, é o próprio FBI faz isso, a CIA faz isso. E aí é um compromate. Ele tem um documento, ele tem uma foto sua fazendo coisa comprometedora. Então, mano, o cara tá falando aqui no chat, a Ucrânia provocar a Rússia. Não é a Ucrânia que provocou a Rússia. Os europeus. Os europeus os todos. Governos europeus, os alemães riam da cara do Trump. Exatamente. Quando os europeus, como bloco, como a OTAN, uma provocação você... pegar considerado pelo Putin uma provocação. Você pegar, por exemplo, pegar a Ucrânia e falar assim, sinalizar e falar, nós vamos te colocar na OTAN. Sim. É basicamente dizer pro Putin, nós vamos meter uns mísseis aí na tua fronteira. E isso que foi demais para ele. Exatamente. Ele já tinha anexado a Crimeia, né, anos atrás, né, e tava ali. Talvez ele tivesse plano não, mas o fato de você você colocou um governante lá que já de comum acordo, nós vamos te trazer para cá. Aí, nesse momento, foi provocar a reação do Putin. Talvez ele não fosse... Eu não acho que ele ia fazer aquela invasão ali se não tivesse muito perto da Ucrânia entrar na OTAN. E os globalistas conseguiram fazer o quê? Colocar o Zelensky lá para provocar o Putin e... Não é pro Zelensky, eles provocaram o Putin. Exatamente. O Zelensky... A marionete, né? E o povo ucraniano tá sendo usado. E tá imbuído aí porque é fácil você provocar um nacionalismo, fazer uma propaganda, sim. Você trazer e o resto da Europa apoia a Ucrânia com razão, porque todo mundo tem medo de ser invadido um dia pela Rússia, não sei o quê. E a Rússia, ela faz essas bravatas, né? Que um dia nós vamos chegar em Lisboa, né? Esse é o Medvedev, lá como é que chama? Foi primeiro-ministro, presidente lá entre um mandato e outro do Putin. Ele gosta de falar isso, que a grande Rússia acaba em Lisboa. Então, eles acham que eles vão chegar até Portugal. O Gabriel, teve essa sinalização sim. Em 2022, a Ucrânia estava tendo conversas para entrar na OTAN. Tá? Isso aí eu me lembro que eu fiz um comentário sobre isso lá atrás, no começo de 2022, logo que a guerra começou. Esse era o objetivo lá atrás, mesmo que não fosse verdade, era o que eles sinalizavam. Entendeu? Tinha lá já uma conversa para... E a Ucrânia também, e o Zelensky queria também entrar na OTAN. Sim, queria. Porque depois de verem o que a Rússia fez com a Crimeia, para eles a única segurança ali... Não, e vai na Polônia e vai na Bielorrússia, entendeu? Olha a diferença. Então... A Polônia tá na OTAN. A Polônia tá na OTAN e é o país da Europa, país rico, e a Bielorrússia os caras andam de lado ainda, né? Então assim, para o país entrar na OTAN significa mais segurança de fronteira, mais segurança no geral, e você começa a receber mais investimento, tudo, né? Exatamente. Então, isso na verdade, agora, você criou... depois de que tudo isso aconteceu, agora, no estágio que nós estamos, basicamente, já entrou... Quanto dinheiro já entrou europeu? Já entrou uns 50, 60 bi já. E americano, 100 quase. E se você mantiver essa guerra, vai mais... Então, os Estados Unidos, na verdade, o que o Trump tentou é pegar um ressarcimento pela guerra. Tentou aproveitar também comercialmente para pegar as terras raras, onde tem minerais raros. Os minerais, terras raras, eles... É de interesse tanto do Trump... Então ele não quer deixar... Né? Então o pessoal fala que ele é amiguinho do Putin, ele tá tentando pegar aquilo pro Putin não pegar. E eu acho mais do que isso. É uma maneira dele sinalizar pro povo americano que ele tá cumprindo a promessa dele, que é America First, entendeu? Então, eu vou continuar ajudando um pouco mais até chegar na paz ali,
mas eu ganhei as terras raras, mas o Zelensky não quis, né, fazer esse papel mas lá. agora já tá mudando. Vai assinar o que precisaram, não tem jeito. Vai assinar o que precisar. E a Europa tá vai acabar aceitando porque, na verdade, assim, tem o lado do armamentismo, né, digamos, da despesa de guerra. Os governos gostam de fazer despesa, porque os caras, quando contratam para produzir arma, não sei o que, sempre ganha. E esse povo perdeu com o Trump. Porque em 2016, o complexo militar industrial americano, Halliburton, Lockheed, todas as empresas apoiaram o Trump. Né, naquela primeira eleição dele. E ele chegou no poder e diminuiu muito o orçamento desse povo. Porque um monte de guerra que estava rolando com o Obama, ele encerrou. Então esse povo parou de ganhar o que eles ganhavam antes. Eles ganhavam sempre, como você estava dizendo aqui antes de começar a transmissão, durante os governos democratas eles faturam mais. Né? A única exceção é o George W. Bush, que era um globalista republicano. Sim. Por causa do Iraque, né? Exatamente, por causa do Iraque. E o vice dele era da Halliburton. Nossa, a Halliburton ganhou dinheiro demais. Né, imagina o vice-presidente, o Dick Cheney, que era vice do George W. Bush, era da Halliburton. E os parentes dele eram do board lá, a família dele do board. Então, o Trump, depois que entrou e cortou as guerras, esse povo ficou irado com ele, porque que a máquina de guerra não estava sendo alimentada como antigamente. E apoiaram o Biden na eleição do Biden. Largaram ele. Então ele perdeu o apoio deles e naquela derrota dele. Uma parte foi porque perdeu o apoio deles. Teve as outras coisas, teve fraude, teve tudo. Mas ele perdeu um bom apoio ali naquela época, em termos financeiros, porque eles ficaram do lado do Biden. Então agora o Trump voltou não com o apoio deles.